Meu nome é Lu, eu sou sensitiva e vim aqui abrir uma carta aleatória para você para falar sobre um tema que os meus oráculos vão escolher. Então, se você chegou até aqui, escutou esse tema e falou, opa, essa mensagem é para mim, escreve aí embaixo, por favor, um texto mais ou menos me explicando o contexto da sua história e por que você acha que essa história é para você, que eu vou ler, tá? E não se esquece de dar o like, tudo isso aí que vai ajudar a gente, estimular a gente a fazer mais vídeos, tá bom? Bom, eu vou contar com uma auxiliar que está aí atrás das câmeras junto com vocês e ela eventualmente vai fazer perguntas, vai fazer perguntas que representem as perguntas que possivelmente vocês vão estar com interesse de fazer. Vamos ver se ela acerta. Depois comenta aí comigo se ela acertou também nas perguntas. Vamos lá? Vamos ver. Oi? Qual é o tema? Ela vai responder qual é o tema. As cartas agora estão respondendo qual é o tema, tá? Olha, as minhas cartas abriram falando sobre a maturidade feminina, a preparação para união estável, casamento e maternidade. Sim, mandou esse telegrama especificadozinho para mim. Impressionante, né? Por quê? Porque tem as de ouros na mesa, tem as de copas na mesa, tem as de espadas na mesa, 3 ases, que é jogo mais estruturado do que esse. Então, assim, veio falar português claro, né? As jovens damas se transformando ou se retransformando, porque essas coisas são cíclicas, né? Algumas mulheres já foram casadas, já tiveram relações e tudo, mas agora o que a carta quer falar especificamente é de uma maturidade nesse lugar. Então, pode ser uma mulher até que não seja jovem, digamos assim, né? Que não esteja aí entre os 20, 40 anos, pode ser uma mulher de 50 a mais, pode, 40 a mais, pode. Por quê? Porque ela pode estar reestruturando a questão do núcleo familiar. E aí, às vezes, a pessoa que vem para a sua vida vem trazendo seus filhos, né? Viram enteados ou querem ter filhos ainda, querem adotar ou querem ter filhos naturais. Então, tudo isso é considerado união estável nesse jogo. União estável ou casamento, tá bom? Então, são as sensações que a gente tem na vida de que está chegando aquela hora em que eu desejo dar um pulo na minha vida em termos de relação para construir algo, construir uma história 2. Se vocês tiverem alguma pergunta, me façam, porque eu não tenho dúvida que o tema é esse. Eu queria que você descrevesse com quem a carta está falando, para ver se eu me identifico. Olha, realmente aqui a carta está falando sobre a maturidade das mulheres. Agora, dizer que essa carta está falando só com essa mulher, que pode ser a que está entrando nessa composição nova de uma união estável, ainda é cedo. Vamos ver durante a leitura o que aparece, mas pode ser que ela esteja falando com o homem que vai fazer parte dessa união, né? Ou a outra pessoa que vai fazer parte dessa união também, tá bom? Às vezes até ela pode estar falando com uma pessoa que tem um interesse real nessa história. Por exemplo, um filho de uma mãe separada que gostaria de ver a mãe com o marido do lado ou com uma companheira do lado, seja lá o que for, mas que gostaria de ver um núcleo familiar composto. Entendeu? Pode ser, tem crianças que têm essa visão, né? Sentem falta do núcleo familiar composto. Pode ser a mãe de alguém, dizendo, pô, será que essa carta é para minha filha? Vou passar esse recado para ela. Não se esqueça de, além de fazer o seu comentário, passar esse vídeo para quem você acha que é de interesse. Ainda tá cedo pra gente ver, tá? Mas eu vou perguntar as cartas, posso? Qual é o momento dessa pessoa para ela se identificar? Exatamente, se a carta consegue me ajudar a identificar, né? Bom, a primeira coisa que é super importante que essa carta identifica é que esta pessoa está finalmente preparada, tá? Então aqui para mim aparece assim, uma situação em que essa pessoa se sente hoje abençoada, tranquila, bem consigo própria, tá? Ou consigo próprio, porque pode ser também um homem querendo essa estrutura, e aí nesse caso, como a carta está começando agora, ela ainda não deixou muito claro, se for um homem, mais tarde a gente vai ver, ele é um homem que está procurando uma relação de família com filhos, tá? Então é uma situação aqui que aparece para mim, por enquanto, o consulente não está claro, a situação está clara, o consulente não está claro, tá? O que a carta fala para mim aqui quando a gente pede para descrever o consulente? Diz que é uma pessoa que está de bem com a vida, está super bem resolvida, está com um sentimento, uma necessidade, toda hora bota a mão nesse microfone,
tá com um sentimento, uma necessidade de concretizar as coisas de modo formal. Quer dizer, tá com necessidade de criar uma regra de relacionamento que conte uma história de futuro, né? Já está com essa fala na ponta da língua, quer dizer, são pessoas que estão preparadas para um relacionamento a dois, no mínimo, né? E que já estão preparadas para essa vida em família. São pessoas que estão com dificuldade de formatar isso, mas agora sentem que chegou a hora, tá bom? E essas pessoas têm o 7 de espadas no final do jogo, dizendo que eram pessoas que já estavam assim até já um pouco desesperançosas, achando que essa situação de relação amorosa era uma situação que era mais voltada aos heróis, né? Quer dizer, era fictícia, era impossível, né? Aqui a gente tem Hércules, né? Numa situação de heroísmo. Então, são pessoas que já estavam achando que isso não era para elas, era uma coisa que os outros conseguiam e essa pessoa não conseguia. Mas agora o momento chegou. Por quê? Porque sente vontade, sente a famosa fé, né? A intuição de que a coisa vai dar certo e sente uma maturidade ideal para que essa coisa prossiga. Então, são pessoas que estão sentindo que estão preparadas para uma relação séria. Isso não aparece necessariamente porque tem alguém que tem boi na linha, tá? Se você quiser fazer uma pergunta sobre isso, é interessante, mas não necessariamente tem um boi na linha, já tem alguém na tua frente que te inspirou isso. Você pode estar sentindo isso, você pode estar em estado de paixão, você pode estar se sentindo absolutamente preparado, com radiância, com brilho, para fazer outra pessoa feliz e doido ou doida para entrar numa relação séria definitiva, assim, né? Porque tem horas que a gente entra numa relação dizendo, é definitiva, tudo bem, mesmo que termine daqui a 5, 6 anos, daqui a pouquinho, a gente entra com esse intuito, com essa vontade, né, que seja eternizado. É até importante lembrar, né, a gente está fazendo uma leitura para mais de uma pessoa. Quando você está fazendo uma leitura coletiva, não tem como bater com todo mundo que vai acabar ouvindo essa mensagem. Então, por isso mesmo que você faz essas perguntas iniciais para ver se a pessoa se identifica, né? Você acha que vale a pena a gente perguntar se tem um relacionamento para entrar na vida dessa pessoa? Podemos. Boa assim, pergunta. Que sejam importante de passar. Ok. Não me parece que seja pré-requisito. Se você tiver com uma pessoa na sua frente e se essa pessoa for uma pessoa que você gostaria que essa carta fosse para vocês dois, ou se você pressente que pode ser, poxa, essa relação tem uma carinha de infinitude, tô achando que esse troço vai dar certo. Tudo bem, tá? Mas aqui, para mim, não é pré-requisito para essa leitura de carta. Ela veio falar com pessoas que estão preparadas para descobrir isso. Então, me parece que é uma comunicação, não invalida o outro, tá? Não invalida o fato de você estar apaixonado e achar que vai casar, não invalida. Mas é uma carta que também vai pegar uma galerinha que estava ali nos bastidores e trazer aqui para frente, que é o seguinte, que galera é essa? A galera que quer, mas não é porque tá passando, porque é relógio biológico, porque é sociedade, porque é a mãe, porque no Natal a tia perguntou se eu vou casar, não é isso. É porque está se sentindo leve, está se sentindo com preparo, está sentindo que está no momento. O LED da felicidade está piscando, está com muita sabedoria e muita radiância. Né? A radiância é expansão de aura, né? Quando sua aura está expandida, né? Nas tonalidades corretas, né? mostrando um campo magnético de muita vibração. Você tá naquele momento lotada de amor para dar. Lotado ou lotada. Então, assim, se você for uma pessoa que se identifica nesse momento, já basta para você, tá? Agora, se tiver apaixonado por alguém, a carta só diz que não é pré-requisito. Não sei se você respondeu o que você falou, o que você perguntou. Não, eu perguntei se de fato tem, por mais que não tenha agora, se tem um relacionamento que vai ser importante ser vivido para entrar na vida do consulente. Isso já é uma outra pergunta bacana, tá? Vamos lá. Então, esta carta aqui não é especificamente para alguém que já esteja namorando e quer casar com essa pessoa. Isso ficou claro? E também tem aí um escopo de uma galera enorme que está representada aqui, tá? Quem é essa galera? A galera que está almejando essa sensação independente de quem está
independente de estar sozinho ou de estar com alguém, está almejando, está sentindo que está na hora. Entende? Esse desejo correto é que ele venha antes da pessoa chegar. O momento em que você tem a consciência de que você quer dividir o lar, de que você quer dividir os sonhos, o projeto de vida, entendeu? Construir novas gerações, ter filhos ou criar filhos em comum, tá bom? Então é uma carta para esse momento, mas não... Agora vamos lá, a pergunta... Pô, eu esqueci a pergunta, eu elaborei. Eu não sei porque que eu dei replay num troço que vocês já tinham entendido, mas tudo bem. A pergunta era ótima, caramba. Tem algum relacionamento para entrar na vida do consulente para chegar, que seja importante de ser vivido? Tem horas, é muito doido isso, que eu vou dizer para vocês aqui agora, mas eu fico até um pouco sem graça de falar isso, eu espero que vocês me perdoem, que não achem que eu sou doida de varrida. Doida eu sou, mas não varrida, né? Toda bruxa é doida. A carta quase que dá uma gargalhada, assim, quase que faz um bullying com essa pergunta, engraçadíssimo. Ela diz, qual a diferença? Olha que incrível. A carta coloca 2 sets na mesa, 2 sets, 2 cartas, 7 de espadas e 7 de paus, dando conta ali, porque no lugar que caiu, tá dando conta de que é uma coisa que pode ser um enfraquecimento danado. Tipo assim, não tá procurando, não tá saindo, não tá se embelezando, não tá não sei o quê, mas tá sentindo que vem. Tá fazendo alguma coisa para isso? Não, vai bater na minha porta. É o entregador do iFood. Porque eu não piso nem na rua para conhecer gente. Como se fosse assim, a lei do menor esforço, sabe? Mas tá com tesão, tá com desejo, tá com paixão, tá com sentimento de que está preparado, principalmente por excesso de maturidade. Olha que show! Principalmente por excesso de maturidade, quer dizer, a hora certa, né? Tá com a carta da sabedoria. Então, o que me parece, assim, quase que a carta tá me dizendo, não acredito. O que parece quase que... Você me ajudaria? Vou ver o que houve aqui. O que parece que a carta tá me dizendo? Tanto faz... Né? O estado de espírito, né? O campo que você está criando ali, né? Esse campo sereno, esse lago sereno de água, espelho d'água, está trazendo para você a condição de. Então, a carta dá quase que uma debochada, tipo assim, ela diz assim, estala o dedo que vem, entendeu? Mas são pessoas que estão nesse estado de espírito. E esse estado de espírito tem a ver com sabedoria. Você vê que é a segunda vez que cai o rei de ouros, que é a carta de Zeus, a carta da sabedoria, de Deus, né? Então, desculpa. Então, o que acontece aqui de... que pena, né? O que acontece aqui de impressionante para mim, né? É quase uma provocação. Você não entendeu, não? Quase que a carta responde desse jeito assim. Não sei se sei lá, quais são as entidades que aparecem nessa hora, que meio que debocham, diz assim, você entendeu, não? Eu tô dizendo que se o campo for esse virar, tem um negócio de um filme que diz, constrói que virar, não tem o negócio do campo de futebol lá, que o cara constrói que virar, que ele ficava ouvindo. Enfim, com a cri na produção, a pessoa que ia escorar a pergunta ali, tá? O HD tá processando para buscar o título, desculpa, catálogo sim, mas você sabe qual é o filme? Menor ideia, tô aqui tentando buscar. Não, mas você sabe qual é o filme que eu tô falando. Não sei, tô tentando esquece. Assim, gente, constrói esse campo quântico que virá. Então, assim, que escopo grandão, hein? Esse vídeo vai servir a gente pra caramba. Por quê? Quer dizer, mais ou menos, nem todo mundo quer casal, quer uma relação de estabilidade tão próxima. Né? Aqui para mim é construção de egrégora. Então é juntar a escova de dente, é criar cachorro junto, gato junto, filho junto, é uma vida com objetivos em comum, os mesmos lugares de viajar, as mesmas construções, tudo em conjunto. É uma união estável, né? Eu usei esse termo no começo, não foi à toa não, porque veio falar sobre isso. Achei a carta um pouco sacana, preciso ser sincera. Foi um pouquinho sim. Porque assim, tá bom, carta, agora nesse momento tá entendido o recado, mas em algum momento da vida vai acontecer um encontro à altura do que eu mereço, do que eu sei que eu mereço hoje? Bora lá, vou perguntar de novo. Vou levar aí lá vem. Vou até me afastar aqui, gente. Tá certo, tá vendo? A gente, quando tá na frente de um cartomante, de uma taróloga, a gente tem que perguntar desse jeito mesmo. Não ficou claro? Pergunta de novo. Vamos em frente.
A carta diz que para algumas pessoas esse processo pode ser demorado, mesmo os que já estão em andamento. Mesmo os processos que já estão em andamento, as pessoas que já estão acompanhadas, podem ter um pouco de dificuldade de materializar essa situação e essa relação, tá? O casal de paus está na mesa, o casal de paus é maravilhoso, é o casalzinho da era de aquário, olha lá, gente com vitalidade, gente, né, nobres de espírito, as pessoas preparadas para o amor estão aqui no centro do jogo, maravilhoso, com a carta do compromisso e do convite amoroso. Porém, espera um pouquinho. Por quê? Espera um pouquinho por quê? Porque possivelmente esse campo quântico não está formado, né? Então, assim, são pessoas que podem estar colocando uma energia mais densa no processo, porque bate aquela ansiedadezinha, né? Você conhece uma pessoa que você gosta e você já fica de noite sonhando que está casando com essa pessoa. Sonha mesmo. Cria aí, faz os exercícios que você tiver que fazer de materialização dos seus desejos, né? De cenários ideais, porque pode se concretizar, porque a carta fala, o pré-requisito é você estar se sentindo seguro, tranquilo, consigo próprio primeiro, para depois, então, entrar em harmonia com alguém e conseguir efetivar esse sonho desse preparo que está aqui. Então, a carta está falando com você mesmo, é você mesmo, eu estou querendo uma relação séria, eu estou querendo estruturar uma relação a dois. E a carta diz, tudo bem se você estiver na energia certa, tá? Então, sim, tem a possibilidade, porque quando aparece o casal, a carta meio que tá bom, acalma lá a criatura e diz que para não se preocupar, porque vai rolar, né? É porque a gente não está acostumado aqui no planetinha Terra a inverter a forma como a gente deseja, né? A gente sempre tem uma coisa tipo assim, se aparecer uma pessoa que casar comigo, eu vou ser feliz. Aí eu vou realizar o meu sonho. Eu dependo da pessoa aparecer, dependo da pessoa querer, dependo de tudo que está do lado de lá e vou fazer a minha parte do lado de cá. Mas eu sei que tem um acaso imenso nessa história que não depende de mim. Errado. Tá errado. É isso que a carta está querendo dizer. Primeiro você prepara o seu estado de espírito. Você sozinha com você própria se põe com a saúde boa, se põe revitalizado, se põe feliz, bota o LED piscando e diz, caramba, eu acho que chegou a hora de eu ter uma união estável, uma união séria. E aí o seu espírito emana isso e manda o telegrama. E aí as coisas acontecem, entende? Então a gente tem que aprender a inverter a ordem dos nossos desejos, tá bom? O desejo primeiro tem que partir da nossa iniciativa de construí-lo dentro de nós mesmos. Depois é que o outro chega para dividir com a gente o palco. Uma mensagem final? Sim. Um conselho do tarô para esse momento de agora meu? Tem uma coisa que eu acho que, tomara que a carta encerre desse jeito, porque assim, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão vivendo muito aterrados, muito no planetão aqui, intelectualizadas, cuca estudada, frequentaram mestrados e doutorados e universidades e leem livros ou sei lá o quê, e que usam muito a psique, a mente, podem estar dizendo assim, gente, isso tudo é muito lindo, falado numa leitura de cartas, numa sessão de tarô, mas vai botar esse troço em prática. O troço é complicado, né? Não é. Todas as tecnologias ligadas à Mãe Terra, ligadas à Gaia, ligadas ao naturalismo, ligadas ao esoterismo, ligadas ao sensitivismo, essas questões espirituais, são todas elas muito rápidas e potentes. Tá? O melhor exemplo é o da fibra ótica com a internet de escada. É um fio de cabelo uma fibra ótica, entretanto, te leva daqui para a Europa, daqui para a Groenlândia, você assiste o vídeo com uma qualidade extraordinária, ouve a voz com uma qualidade extraordinária, isso não acontecia com a internet de escada. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ir atrás de buscar usar essa tecnologia. A tecnologia da energia sutil predominante na sua vida, do seu sexto sentido predominante, preponderando, né, em comparação com a sua mente, que está o tempo todo mentindo, né? Essa é a verdade. E às vezes essa mentira nos serve. Um dia até farei algum vídeo sobre isso. Bom, as cartas dão um conselho final, que é o seguinte. Teve um feeling nessa leitura? Durante essa leitura, pintou aquele momento de tô achando que eu tô lembrando dessa história que eu já sabia. Tô achando que é por aí, eu tô sentindo que é isso. Bacana, tá fazendo sentido para mim. Aqui aparece 9 de ouros, ai de ouros, 10 de copas, assim, quase como uma epifania, né? Caramba, esse troço
eu tô exagerando assim, gente, porque, né, é só para você prestar atenção se você sentiu. Porque muita gente sente isso e não presta atenção que sentiu. Um feeling, sabe? Eu exagerei, mas você sente devagarinho, tem que prestar atenção se sentiu. A carta está dizendo que você possivelmente está sentindo isso, né? E se você está sentindo isso, está na hora de agregar com outra pessoa, em casal, tá? Para que você faça a construção de um futuro sólido. A árvore frondosa está no centro do jogo. As cartas são muito lindas porque são cartas estruturais, ou seja, de uniões que quando começarem agora a funcionar, vão te seguir para toda a vida, tá bom? Bom, acho que a mensagem que a carta tinha para dar era essa, né? Conecte-se com essa nova tecnologia, porque tá tudo dentro de você e você tá lembrando que isso é possível, né? Me comunica aí nos comentários, por favor, se você se conectou durante essa leitura com um troço tipo, acho que eu tô vivendo isso, pode ser que eu esteja preparado para isso, tá bom? Não se esqueça de dar o like, por favor, e manda isso para alguém que você lembrou, alguém que você acha que as cartas podem ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo.